Em seguida, pergunte a si mesmo: isso decorre do desejo de aprovação, do desejo de controle ou do desejo de segurança e sobrevivência? Seja qual for o desejo, pergunte a si mesmo: eu poderia deixá-lo ir? Eu recomendo que você siga o conselho do seu médico, mas ao mesmo tempo permaneça aberto à possibilidade de que sua condição possa mudar para melhor, acima e além do que seu profissional médico pode fazer por você. Para muitos, o diagnóstico pode se tornar uma obsessão. Em seguida, usamos nossa expectativa de sintomas recorrentes como um mantra para uma nova meditação baseada no medo. 3. Pare de se perguntar por que e ganhe sabedoria. Repita todas essas perguntas até se sentir mais à vontade com médicos, hospitais, procedimentos de saúde e ajuda em geral. Isso, por si só, pode estimular a cura e promover uma melhor comunicação entre você e seus médicos e outras pessoas que cuidam de você. Desde que comecei a praticar o método Sedona há 2 anos e meio, minhas ideias sobre saúde mudaram completamente. Eu sofria de alergias e muita tensão nas costas e no pescoço, que melhoraram com o uso diário do método. Quase nunca mais fico resfriado, apesar de estar frequentemente exposto a vírus. Nossa saúde é realmente um reflexo de nossa consciência. Muitas vezes, um problema físico persiste porque nos perdemos tentando descobrir por que temos o problema ou o que é. Como já mencionei, a única razão pela qual realmente queremos saber o motivo de qualquer tipo de problema é porque antecipamos que o experimentaremos novamente no futuro. O futuro pode ser amanhã, na próxima semana ou daqui a 5 minutos. Sofremos menos quando liberamos essa antecipação de infortúnios futuros. Não estou dizendo, é claro, que você ignore um estado de saúde. Se você tiver um problema que exija atenção médica, peço que o procure o mais rápido possível. Permita-se ir além da obsessão com sua condição física e, para isso, pergunte-se: você prefere entender por que está doente ou simplesmente se sentir melhor? No processo de liberação, estou desaprendendo tudo o que aprendi e retornando à verdadeira essência do que é a saúde, retornando à nossa própria natureza autêntica. Clara, HSU, Santa Mônica, Califórnia. Se você preferir simplesmente se sentir melhor, deixe de lado o desejo de descobrir o porquê. Deixe os especialistas fazerem isso. 4. Supere o diagnóstico. Algumas pessoas têm medo de médicos e outras relutam em pedir qualquer tipo de ajuda, situações que podem impedi-las de receber cuidados médicos adequados. Outra área em que as pessoas muitas vezes ficam paralisadas ao lidar com um problema físico ou psicológico, veja o capítulo 13, é o próprio diagnóstico. Quando ouvimos de um especialista qual é o nosso diagnóstico, por exemplo, câncer, problemas cardíacos ou transtorno de ansiedade, para citar alguns, esses diagnósticos podem se tornar previsões autorrealizáveis. Afinal, temos profissionais pagos para nos dar sua opinião sobre o que está acontecendo conosco e o que fazer a respeito, então é compreensível que aceitemos o que eles nos dizem, certo? Se você tem medo de médicos ou tratamento médico, pode liberar isso perguntando a si mesmo: como me sinto em relação a médicos, hospitais e procedimentos médicos? Aceite quaisquer pensamentos, sentimentos ou imagens que surjam em sua consciência em resposta a essa pergunta. Uma excelente maneira de facilitar a liberação de nossas expectativas de problemas e sofrimentos futuros é considerar o problema como uma memória, como expliquei no capítulo 12, resumo, veja p. 246. Aqui está o processo. Primeiro pergunte a si mesmo: você poderia me permitir lembrar que eu costumava pensar que tinha seu diagnóstico. A pergunta pode mudar sua consciência e fazer você rir. Pode dar-lhe um formigamento interior, ou pode simplesmente abrir a possibilidade em sua consciência de que, sim, mesmo isso é apenas uma lembrança. Em seguida, pergunte a si mesmo: eu gostaria de mudar essa circunstância do meu passado? Se a resposta for sim, pergunte-se: eu poderia deixar de lado o desejo de mudar aquela circunstância do passado? E libere o melhor que você conhece. Mesmo que a resposta seja não, vá para a próxima fase.
A última pergunta desta série é: posso deixar de querer acreditar que tem seu diagnóstico? Em seguida, faça tudo o que puder para abandonar essa crença. Verifique seus sentimentos novamente. Se agora você ainda estiver segurando um pouco a memória do problema, repita os passos desde o início até que você possa se soltar completamente. À medida que você trabalha cada vez mais a partir dessa perspectiva, achará mais fácil deixar de lado até mesmo o que antes parecia ser questões físicas ou emocionais imutáveis. 5. Libere sua dor e sintomas físicos. Uma vez que você tenha completado os primeiros 4 passos para aliviar seu sofrimento, você contemplou a possibilidade de que o problema mude, você se concedeu aprovação, você liberou o desejo de entender qual é o seu estado e você liberou a atitude de acreditar em sua doença ou desconforto, pode não haver mais nada a fazer. Mas, caso ainda haja alguma coisa e você saiba como lidar com quaisquer problemas que surjam no futuro, vejamos 2 maneiras fáceis de trabalhar diretamente nos sintomas. A primeira maneira eficaz de trabalhar um sintoma físico é usar o processo básico do método. Primeiro, simplesmente observe como você se sente em relação a esse problema específico. Em seguida, considere se o sentimento se origina de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Por último, permita-se deixar ir. Muitas vezes, são nossos sentimentos em relação aos sintomas que os tornam imóveis. Como você já descobriu, também são os sentimentos sobre nossos sintomas, o estado do corpo que nos fazem sofrer. Portanto, mesmo que um sintoma ou dor persista depois de você ter liberado, por dentro você se sente muito melhor. Outra maneira muito boa de se livrar de um sintoma físico é alternar entre senti-lo plenamente e depois sentir o vazio ou o espaço que o cerca e penetra no interior. Já vi pessoas liberarem até mesmo os sintomas mais intensos e persistentes apenas praticando este exercício. Em um retiro de 7 dias, um homem que tomava morfina há 2 anos para aliviar dores intensas nas costas acabou com ele depois de alguns minutos, não mais do que 5 ou 6 desse tipo de liberação. Assim como a aceitação de nossas emoções, a disposição de sentir um sintoma tanto quanto se sente pode proporcionar um grande alívio. Parte da razão pela qual nossos sintomas persistem e parecem aumentar é que resistimos a tê-los. Aceitar nossos sentimentos e nossas sensações é sempre um bom primeiro passo. Então podemos ir um pouco mais longe no processo, tornando-nos conscientes da quietude subjacente que torna possíveis todas as experiências positivas ou negativas. Reconhecendo essa amplitude oculta, tendemos a eliminar quaisquer emoções e sintomas que apareçam na superfície de nossa consciência. Assim, basta alternar entre aceitar as sensações associadas ao seu sintoma e sentir e reconhecer o espaço que o envolve e penetra nele. Ao fazer isso, você verá como a dor e outros sintomas desaparecem rapidamente e sem nenhum esforço. Duque. Liberdade para buscar compaixão. Antes de descobrir o método Sedona, Duque sofria de síndrome de fadiga crônica há 6 anos. O principal sintoma de sua doença, além da fadiga profunda, era uma dor quase permanente nos braços, pés e pernas. Como você pode imaginar, ele tomou muitos analgésicos naquela época, mas havia pouco mais remédio que pudesse fazer para aliviá-lo. Ele ficou animado ao saber que o método certamente poderia diminuir sua dor. Depois de fazer o curso básico, toda vez que eu repetia uma dor para mim mesmo, eu me soltava, diz Duque. Eu me sentava, me concentrava na dor em si, passava pelo processo de primeiro deixá-la estar lá. Então ele soltou. Antes, resistir automaticamente à dor e tentar se livrar dela sempre levava à desilusão. Hoje, simplesmente deixar a dor estar presente geralmente tem o efeito de reduzi-la, e às vezes eu libero a sensação de dor instantaneamente. Depois de mais ou menos 1 ano, grande parte da dor de Duque melhorou, mas ele ainda não se sentia tão bem quanto esperava. Um dia ele me ligou no telefone enquanto tomava banho quente, e eu o orientei desde o início, com a pergunta libertadora: você poderia se permitir abrir mão do desejo de ter a doença? Essa sessão teve um profundo impacto sobre ele. Em suas palavras, foi um ponto de virada importante para mim. Percebi que, por algum motivo e em um nível profundo, devo ter desejado a doença.
Talvez fosse para atrair atenção e despertar simpatia, ou provavelmente para me tirar do trabalho. Eu não sei exatamente porquê, e isso realmente não importa. O que importa é que imediatamente vi uma melhora em muitos aspectos da minha doença. Foi uma experiência incrível. Libere sua saúde e bem-estar geral. Agora que exploramos maneiras específicas de trabalhar com problemas físicos, vamos esclarecer um pouco sobre nossa saúde e bem-estar geral. Essas técnicas, que são aplicações dos princípios discutidos na parte 1 deste livro, podem ser usadas para aumentar a autoestima, aceitar os sinais de mudança que acompanham o processo de envelhecimento e encorajá-lo a seguir um programa de perda de peso ou desintoxicação. Bem como para tratar sintomas de doença e dor. A liberação no corpo beneficia a todos. Aceitar as coisas como elas são. O simples ato de aceitar o corpo como ele é pode estimular sua capacidade de cura, ajuda você a se sentir bem agora, o que quer que seu corpo faça ou não faça. Leia as seguintes perguntas silenciosamente para si mesmo ou peça a um colega de classe. Veja se, agora mesmo, você pode permitir que seu corpo seja totalmente como é. Você poderia aceitá-lo, deixá-lo ser como é. Você poderia relaxar ainda mais no sentimento de aceitação ou permitir que seu corpo seja como é. Afinal, neste momento o corpo está como está. Opor-se a ela, querer mudá-la, ou qualquer outro sentimento contrário ao que é, só faz. Você se sente pior. Portanto, coloque todo o seu esforço em deixar seu corpo ser como é. Aceite-o como é e aceite qualquer sentimento que o desperte. Agora, você poderia se debruçar sobre isso um pouco mais. Há algo na aparência ou sensação do seu corpo que você se opõe. Por enquanto, você poderia abandonar essa resistência e deixar o corpo como é. Está como está agora. Sua resistência e seu desejo de mudá-la não ajudam em nada. Portanto, você poderia aceitar o corpo como ele é. Você poderia relaxar no sentimento de aceitação. Um pouco mais. E um pouco mais. Experimente a aceitação das coisas como elas são. Mesmo se você estiver liberando algo em seu corpo que você não gosta profundamente, por exemplo, uma doença grave ou defeito físico, seu sentimento de querer mudá-lo ou de resistência só faz você se sentir pior. Se você permitir que o corpo seja como é, mesmo que por um breve momento, você se sentirá muito melhor, pois isso abre a possibilidade de mudança. Vá além de seus pais. Como já disse, desde muito cedo tomamos nossos pais como modelo, seja copiando diretamente o que eles fazem, ou resistindo ao seu jeito de ser. Ambas as atitudes influenciam decisivamente nossa maneira de encarar a vida e pensar. Portanto, liberar em nossos pais é uma ferramenta poderosa para cultivar a paz sobre o corpo. Comece concentrando-se em seu pai, sua mãe ou em ambos. Quais eram seus sentimentos gerais sobre seu corpo e aparência, e também sobre seu corpo e aparência? Há algo nele que você gostaria de mudar? Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado o desejo de mudá-lo. Encontre algo mais sobre a atitude de seus pais em relação ao corpo deles, ou a atitude deles em relação ao seu, que você gostaria de mudar. Você poderia deixar de querer mudá-lo? Repita esta série de perguntas mais algumas vezes antes de continuar. Existe algo na atitude de seus pais em relação ao corpo deles ou ao seu que você resiste? Você poderia deixar de lado essa resistência? Procure algo mais na atitude de seus pais em relação ao corpo deles ou ao seu que você resista. Você poderia permitir que essa resistência desaparecesse? Seu pai, sua mãe ou ambos acreditavam que eles eram muito gordos, com problemas de saúde ou desconfortáveis com seus corpos. Você observa claramente que adotou essa crença sobre si mesmo sem querer, ou que vive em oposição a ela. De qualquer forma, analise se você gostaria de mudar essa realidade. Você poderia deixar de querer mudá-lo? Encontre algo mais sobre o corpo de seus pais, sua relação com ele ou seu corpo que faça você se sentir desconfortável, que você não goste e que você queira mudar. Então você poderia deixar de querer mudar tudo isso. Existe algo mais no relacionamento ou com seus pais com o próprio corpo deles ou com o seu que você resiste? Você poderia deixar de lado essa resistência?
Existe algo na atitude de seus pais em relação ao corpo deles, ou na atitude deles em relação ao seu, que você subconscientemente assumiu como sendo seu. Se não é algo que você gosta, veja se você quer mudá-lo. Então você poderia deixar de querer mudá-lo. Mas isso é o que acontece com todos os corpos. Entre o que conquistei está uma maior tranquilidade. A pressão arterial voltou aos níveis normais, sinto-me mais confortável comigo mesmo, não rejeito meu jeito de ser. Acho que sempre que meus pensamentos negativos começam, eu uso o método. Estou mais focado e minha concentração está aumentando gradualmente. Também estou trabalhando para liberar minha apneia do sono, os métodos físicos que tentei não funcionaram. Eu sei de alguma forma que devo liberar o que me faz parar de respirar durante o sono. Você poderia deixar de querer que isso aconteça. Procure por algo além dos medos que acontecerá com seu corpo, algo que você conscientemente espera que não aconteça. Analise se há algo mais na atitude de seus pais em relação ao corpo deles ou ao seu que você assumiu como seu. Dr. Michael Shapiro, Bronx, Nova York. Você tem medo de se machucar? Deixar de lado as atitudes que adquirimos de nossos pais sobre saúde e aparência é um bom ponto de partida para liberar no corpo. Eu recomendo que você divulgue sobre este tópico regularmente por algumas semanas, ou sempre que tiver a chance de fazê-lo. Cada vez que você fizer isso, você desvendará e liberará camadas mais profundas de limitação. Você gostaria de mudar o fato de que você assumiu isso? Você tem medo de cair? Você tem medo de uma determinada doença? Você poderia deixar de lado o desejo de mudar que você assumiu. Existe algo em sua própria atitude em relação ao seu corpo que você gostaria de mudar. Vá além dos medos que te deixam doente. Como vimos no capítulo 13, o segredo de liberar o medo e a ansiedade, subconscientemente, na verdade, queremos que as coisas que tememos que aconteçam conosco. Não conscientemente, é claro. Quando liberamos um certo medo, o abandonamos como uma possibilidade em nossa consciência. Consequentemente, criamos uma imagem melhor de nossa vida e nos sentimos muito melhor, mais relaxados e confortáveis com nosso corpo. Você poderia deixar de querer mudá-lo. Seja o que for, você poderia deixar de querer que isso aconteça. O seguinte é um processo de liberação de medos relacionados ao corpo. Quais são alguns de seus medos sobre seu corpo, seu estado ou o estado em que ele pode estar? O que você realmente tem medo de acontecer? Há mais alguma coisa em seu corpo que você gostaria de mudar? Em caso afirmativo, você poderia deixar de querer mudá-lo. Você poderia deixar de querer que isso acontecesse. O que mais você teme que possa acontecer com seu corpo? Você poderia deixar de querer que isso aconteça. Procure outra coisa que o assuste em relação ao seu corpo. Você tem medo de que as rugas apareçam à medida que envelhece, ou que você engorda ou fica doente. Qualquer que seja o medo que você sinta, permita que uma imagem desse medo se aninhe em sua consciência, para que você possa liberá-lo. Realmente aceite o que você teme que possa acontecer. Lembre-se de que não há nada de errado em tomar as medidas apropriadas. No entanto, o desejo de mudar o modo de ser do corpo pode nos imobilizar e nos impedir de fazer o que precisa ser feito. Às vezes, não podemos fazer nada sobre o corpo, e querer mudá-lo não faz nada além de nos causar sofrimento desnecessário. Por exemplo, estamos obcecados com o fato de envelhecer. Repita esta série de perguntas quantas vezes forem necessárias para acalmar seus medos. Lembre-se de que você sempre pode liberar o medo dessa maneira. Ou você pode verificar se subjacente a esses medos está um desejo de aprovação, controle ou segurança e liberar esse desejo. Qualquer técnica é uma excelente maneira de liberar o medo. George, ame o corpo em qualquer estado em que ele esteja. 4 anos atrás, George notou que sua próstata estava um pouco inchada e foi ao médico. Ao examiná-lo, ele parecia preocupado e decidiu fazer alguns testes, então a mente de George imediatamente imaginou o pior. Câncer de próstata. Mas se eu tiver apenas 37 anos? Ela estava feliz por ter o método Sedona e poder usá-lo para lidar com o medo.
Podemos reagir de várias maneiras ao que acontece com o nosso corpo, e as ideias sobre o que o corpo pode ou não fazer estão relacionadas aos nossos sentimentos, diz ele. Quando fui fazer os testes, estava soltando continuamente. Ele fez isso sobre o medo de morrer e o medo de ficar doente. Houve ondas de medo. Quando cheguei em casa, continuei liberando e me concentrei em enviar amor e apreço a essa parte do meu corpo. Os exames de sangue de George mostraram que ele estava bem. Quando, alguns meses depois, ele fez outros acompanhamentos, o médico lhe disse que tudo estava completamente normal. Desde então, às vezes meus sintomas voltam e, quando voltam, eu simplesmente libero. Deixar ir me ajudou a não fazer minha saúde parecer estranha aos meus sentimentos, e acho que minha aparência física melhorou. Na minha experiência, a liberação remove a contração da energia do corpo, que causa tantos problemas físicos. E acrescenta: o corpo faz o que faz. Solte para controlar não funciona. Todos queremos que o resultado da análise seja bom, mas divulgamos os resultados para nos sentirmos tranquilos. Deixar acontecer o que vai acontecer e me amar no estado em que estou torna a aceitação mais fácil. E se o corpo estiver bem como está? Agora vamos aplicar o processo de gostos, desgostos ao corpo, veja o capítulo 9. Quando você deixa de lado seus gostos e desgostos, você começa a aceitar melhor seu corpo do jeito que é, o que imediatamente fará você se sentir melhor. Além disso, sempre que estiver no estado de aceitação de alta energia, você terá muito mais capacidade de agir positivamente do que teria se estivesse preso em um dos estados emocionais mais restritivos. Para começar, encontre algo sobre seu corpo que você goste. Analise se é fruto de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Se sim, você poderia deixar cair. Em seguida, encontre algo sobre seu corpo que você não goste. Ela surge de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Seja qual for o desejo, você poderia deixá-lo ir. Encontre algo mais sobre seu corpo que você goste. Existe um desejo oculto. Qualquer que seja o desejo, você poderia liberá-lo, deixá-lo ir. Existe algo que você não gosta em seu corpo. Decorre de um sentimento de querer aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixar de lado esse desejo, seja ele qual for. Repita esta série de perguntas alternadas pelo menos 9 vezes, concentrando-se em seu corpo em geral ou em um sintoma ou condição específica que você deseja limpar. Se você está lidando com sentimentos sobre um problema de saúde, recomendo que faça as perguntas no passado. O que eu gosto em esse estado. O que eu não gosto em esse estado. Limpar sobre seu corpo. O procedimento de limpeza foi projetado para trabalhar nossos sentimentos em relação às pessoas. Mas você também pode trabalhar seus sentimentos em relação a um objeto, por exemplo, seu corpo. Na verdade, a maioria de nós tem uma relação com o corpo quase idêntica à que temos com outra pessoa. Portanto, essas perguntas devem fazer sentido. Dê toda a sua atenção às imagens e sentimentos que surgem, sem tentar entendê-los. É um processo muito poderoso. Quando você trabalha dessa maneira com o corpo, provavelmente começará a ver resultados profundos. Seu corpo tentou controlá-lo. Ou parecia. De ser assim, você poderia deixar de querer retomar o controle. Você tentou controlar seu corpo. Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado o desejo de controlar seu corpo. Repita o processo 4 ou 5 vezes e depois pergunte a si mesmo: você poderia agora dar ao corpo o direito de ser do jeito que é? Você saberia como fazer? Você reconheceria ao seu corpo o direito de ser como é? Lembre-se que esta terceira pergunta é uma escolha ou decisão. Repita essas 3 perguntas algumas vezes até que você possa dizer sim, para reconhecer o direito do seu corpo de ser do jeito que é. Então, quando você se sentir pronto, passe para a próxima série de perguntas. Você não gostou ou desaprovou algo sobre seu corpo. Você poderia deixar de lado esse desgosto ou desaprovação que sente por ele. Por enquanto, você achava que seu corpo não gostava ou desaprovava algo em você.
Se sim, você poderia deixar de querer a aprovação do seu corpo. Por enquanto. Repita as 4 perguntas acima 4 ou 5 vezes e depois pergunte a si mesmo: você poderia se permitir ter apenas sentimentos de amor ou aceitação em relação ao seu corpo? Você saberia como fazer? Você se permitiria ter apenas sentimentos de amor ou aceitação em relação ao seu corpo, mesmo neste momento? Você agora tem apenas sentimentos de amor, apenas sentimentos de aceitação em relação ao seu corpo. Se a resposta for não, então vá soltando um pouco mais sobre essa série de perguntas antes de passar para as próximas. Se a resposta for sim, siga em frente. Seu corpo parecia confrontá-lo, opor-se a você ou ameaçá-lo de alguma forma. Em caso afirmativo, analise se a origem foi um desejo de segurança ou sobrevivência. Pergunte a si mesmo: eu poderia deixar ir? Você confrontou, se opôs ou ameaçou seu corpo, ou parecia que sim. Você poderia deixar de lado o desejo de confrontar, se opor ou ameaçar seu corpo. Seu corpo parecia confrontá-lo, opor-se a você ou ameaçá-lo. Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado o desejo de confrontar, se opor ou ameaçar seu corpo para se proteger dele. Você confrontou, se opôs ou ameaçou seu corpo, ou parecia que sim. Em caso afirmativo, você poderia deixar de querer fazê-lo. Seu corpo o confrontou, se opôs a você ou o ameaçou. Em caso afirmativo, você poderia permitir que sua insegurança fosse liberada. Você confrontou, se opôs ou ameaçou seu corpo. Se você fez, ou se assim parecia, você poderia agora deixar de querer fazê-lo. Você poderia ter agora apenas uma sensação de bem-estar, segurança e confiança em relação ao seu corpo. Seja qual for o desejo, você poderia se permitir deixá-lo ir. Qual é a desvantagem de ter seu corpo do jeito que você quer que ele seja? Programação subconsciente, como um dos meus alunos fez. Diresha vinha usando o método Sedona para atingir um objetivo pessoal: quero atingir e manter meu peso ideal. Antes, não era fácil para ele seguir uma dieta. Você se permitiria ter apenas uma sensação de bem-estar, segurança ou confiança em relação ao seu corpo. Decorre de um sentimento de querer aprovação, controle ou segurança. Ela tinha um histórico de perda e recuperação de peso, mesmo quando participava de um programa de perda de peso. No entanto, desta vez ela teve mais sucesso combinando a liberação com a participação em um programa de controle de peso. Seja qual for o desejo, você poderia se permitir deixá-lo ir. Liberá-lo. Você tem apenas uma sensação de bem-estar, segurança e confiança em relação ao seu corpo. Ele diz: no começo, a privação era um grande problema para mim. Comer demais é um ciclo difícil de quebrar. Mesmo que você siga uma dieta e mude a forma como come, você tem uma mentalidade que recria o peso. Quando você não está no seu peso ideal, você pensa em milhares de coisas que deve deixar de lado. No meu caso pensei: não avanço espiritualmente, não sou uma boa pessoa, sou preguiçoso, não é justo não poder comer o que quero, preciso comer à noite e eu tenho que perder peso imediatamente. Para Diresha, aplicar o processo de vantagens, desvantagens ao seu hábito de comer demais foi muito útil. Ela falou sobre as vantagens que isso trouxe para ela, incluindo não ter que se preocupar em ser atraente para os homens, não ter que pensar em sua aparência, ter certeza de que as pessoas gostavam dela pelo jeito que ela era e não por sua aparência, e manter a crença de que podia comer o que quisesse. Também. Se a resposta for sim, fantástico. Se for não, solte um pouco mais sobre esse tópico antes de prosseguir. Vantagens e desvantagens. Repita as 6 perguntas anteriores cerca de 9 vezes. Quanto mais você liberar, melhor você se sentirá em geral. Além disso, recomendo que você aplique o processo de vantagens, desvantagens em seu corpo regularmente por algumas semanas, pois ele o ajudará a remover muitas camadas de. Você pode usar o processo de vantagens, desvantagens para liberar qualquer tipo de estagnação física, por exemplo, no processo de perder peso ou parar de fumar, ou em qualquer situação física que faça você se sentir paralisado. Este exercício, se feito com a mente e o coração abertos, muitas vezes nos liberta de tudo o que está em nossa consciência que mantém o problema surgindo.
Quando cheguei ao retiro, sofria diariamente de enxaquecas crônicas. Eles se tornaram tão importantes que ele não trabalhava há 1 ano e meio. Eu estava preocupado que eu não seria capaz de participar de grande parte do curso devido à dor. Durante o retiro, tive apenas 3 pequenas sensações na cabeça, que desapareceram em menos de 1 hora. O que aprendi sobre minhas antigas dores de cabeça é inestimável. Assim como no processo de gostos-desgostos, recomendo que você faça as perguntas no passado ao trabalhar em um determinado estado físico. No entanto, para aprender esse processo, você se libertará do fato de que seu corpo é do jeito que você quer que seja. Admito que tudo o que fiz para me livrar dele só os piorou. Como posso ser grato por alguém ter sido restaurado à vida? Que ótima experiência! Doutora Sharon Crane, Scottsdale, Arizona. Qual é a vantagem de ter seu corpo do jeito que você quer? Decorre de um sentimento de querer aprovação, controle ou segurança. Ela desabafou sobre os inconvenientes, incluindo a possibilidade de não parar de ganhar peso, de não gostar da aparência, de sempre pensar em comer e que, como a alimentação a controlava, não se sentia uma boa pessoa. O interessante é que ela descobriu que a última desvantagem também foi uma vantagem, pois aliviou a pressão de ser perfeita. Tive que criar espaço para ver as coisas de uma perspectiva diferente, conclui. Tive que chegar a um ponto em que não me importo se mudo ou não, imutabilidade. Nesse sentido, o método é muito útil. Quando libero, sinto isso em meu corpo, a tensão cresce em meu peito e depois desaparece, e me sinto calma. Mudou minha forma de encarar a vida. Além disso, pouco a pouco e sem esforço continuo a perder peso. Imagine o que você quer, combinar as imagens com libertação. Nos Estados Unidos, muitos centros de saúde estão usando com sucesso a visualização, ou imagens guiadas, como uma ajuda de cura. Sobreviventes de câncer, pacientes cardíacos e outros pacientes têm usado. Combinada com a liberação, a visualização é uma maneira incrivelmente eficaz de ajudar o corpo a se curar e funcionar perfeitamente. Também é um bom complemento para qualquer programa de perda de peso ou desintoxicação. De certa forma, a visualização é semelhante ao processo de metas que discutimos no capítulo 8. Pois quando criamos imagens em nossa mente sobre a saúde e o corpo ideal, sentimentos e crenças vêm à nossa consciência que contradizem ou endossam essa visão. Quando liberamos esses sentimentos e crenças, passamos a um estado de maior coragem, aceitação e paz, liberando assim energia para a ação. Lembre-se de que quando você visualiza algo da melhor maneira possível, deve usar todos os seus sentidos. Combine imagens mentais com sensações e sons físicos e inclua cheiros também se isso ajudar a aprimorar suas imagens. Vamos ver então. Comece se permitindo imaginar seu corpo ideal. Como parece? Que sentimento ela produz? Qual é o seu grau de saúde? Observe como você se sente ao ter o corpo como o imagina. Analise também se existe algum desejo de aprovação, controle ou segurança relacionado a essa imagem. Se existir, seja o que for, você poderia abandoná-lo. Imagine o corpo saudável novamente, ou exatamente como você quer que seja. Imagine-o da forma mais gráfica possível. Em seguida, verifique novamente se a imagem deriva de um sentimento de querer aprovação, controle ou segurança. Seja qual for o desejo, você poderia simplesmente deixá-lo ir. Agora imagine seu corpo ideal novamente. Projete uma imagem o mais vivida possível. Desta vez, preste atenção a quaisquer ideias, crenças ou pensamentos que digam: você não pode ter isso, ou você não deveria ter isso, você nunca terá isso, ou você não pode. O pensamento vem de um sentimento de querer aprovação, controle ou segurança. Seja qual for o desejo, você poderia deixá-lo ir. Reimagine seu corpo exatamente do jeito que você quer que ele seja. Não se esqueça de usar todos os seus sentidos. Existe alguma oposição, resistência ou qualquer outro sentimento em relação a essa imagem? Você poderia aceitar esse sentimento, seja ele qual for. Vem de um desejo de aprovação, controle ou segurança. Você poderia deixá-lo ir, pelo menos por enquanto.
Repita a série de perguntas acima mais algumas vezes, deixando de lado quaisquer desejos ou resistências que possam surgir. Quando estiver pronto, siga em frente. Agora imagine seu corpo exatamente do jeito que você quer que ele seja. Entregue-se completamente à imagem. Participe com o melhor de sua capacidade. Pergunte a si mesmo: você poderia levar a imagem à sua plena consciência e aceitá-la completamente? E ainda mais, você poderia apenas deixá-lo ser sim? Você poderia realmente aceitar a imagem ideal como ela é? Agora, ao deixar a imagem em sua plena consciência, entenda que não há problema em ter seu corpo ideal. Ao mesmo tempo, saiba que não há problema em seu corpo ser do jeito que é. Não há contradição nisso. Apenas sinta o melhor que puder que tudo está bem com seu corpo. Por enquanto, descanse nessa aceitação de si mesmo. Uma última observação. Quanto mais você trabalhar com os exercícios deste capítulo, melhor você se sentirá dentro e com seu corpo, pode até melhorar sua saúde. Eu o encorajo a usar esses exercícios para estimular seu bem-estar, da melhor maneira possível, antes de passar para o próximo capítulo: liberdade e eficácia nas organizações. 19. Liberdade e eficácia nas organizações. Se você está gostando deste livro, tenho certeza que já percebeu que o método Sedona pode influenciar qualquer organização em que você trabalhe ou participe de várias maneiras. Frequentemente, a Sedona Training Associates é solicitada para programas de treinamento específicos para gerentes, equipes e empresas, programas que os ajudam a enfrentar determinados desafios e alcançar mais facilmente seus objetivos. Mesmo que você não seja a pessoa que toma as últimas decisões em sua empresa ou grupo, pense em mostrar este livro para quem ocupa essa posição. Quanto mais pessoas em sua empresa começarem a usar o método Sedona, mais profundamente essas técnicas afetarão sua empresa como um todo. Quando é feita uma tentativa de reorganizar um sistema apenas mudando os comportamentos do lado de fora, ou apenas trocando suas partes, o resultado geralmente é um efeito que não é duradouro. Está bem documentado que este tipo de reestruturação proporciona apenas benefícios temporários. A entropia vem em seguida, a menos que as mudanças não se limitem a fatores ambientais ou pontos de vista intelectuais. Muitas vezes acontece que a produtividade está de volta exatamente, ou quase, onde estava antes de tais mudanças serem introduzidas. Quando você e outros em sua organização começam a usar o método Sedona para liderar, você libera as atitudes internas que levam ao fracasso. Você está mudando sua empresa de dentro para fora, pessoa por pessoa. Isso é comprovado para produzir uma transformação duradoura. Como disse na introdução, o estudo piloto que a Mutual Insurance Company de Nova York realizou com seus vendedores teve resultados extraordinários. O grupo que aprendeu o método Sedona superou o grupo de controle em uma média de 33%. Foi um resultado impressionante por si só. Mas era ainda mais que os benefícios aumentavam quanto mais se prolongava a aplicação do método. O estudo foi dividido em duas fases de 3 meses. No primeiro, as vendas aumentaram 23%. Na segunda, 43%. À medida que você e sua equipe aprendem a explorar sua capacidade natural de se livrar instantaneamente de sentimentos, pensamentos ou crenças desconfortáveis, indesejados ou limitantes, sua organização passará facilmente para um nível muito mais alto de eficácia e produtividade, pois cada um de vocês, os membros da equipe, aumentaram sua sensação de bem-estar e satisfação no trabalho. Ao deixar ir, você se liberta para pensar com mais clareza, agir com mais decisão e se sentir calmo e no controle, seja qual for o negócio ou desafio que enfrentar. O método Sedona ajudará a motivá-lo a fazer as mudanças importantes necessárias para viver a vida e a carreira que deseja. Ele vai ensiná-lo a deixar de lado os padrões habituais de pensamento, sentimento e comportamento que o impedem de alcançar seus objetivos e aproveitar o processo. O método permite que você esteja sempre atento e eficaz, mesmo em situações de alta pressão, pois isso o libertará para ter uma vida mais produtiva e agradável. É muito bom que muitas pessoas em uma organização usem o método Sedona, mas não é essencial. Você pode mudar completamente sua experiência e sua eficiência no trabalho seguindo individualmente os processos de liberação.
O ato de deixar ir muitas vezes pode mudar completamente um ambiente de trabalho, mesmo que você seja o único que libera conscientemente. Inteligência emocional, domínio emocional. Hoje é cada vez mais aceito que, ao prever o grau de sucesso e satisfação de uma pessoa na vida, a inteligência emocional é tão importante, se não mais, do que o QI. Essa ideia nos ajuda a redefinir, como cultura, o que significa ser inteligente e eficiente. Estudos mostram consistentemente, por exemplo, que a diferença entre os de desempenho médio e os de melhor desempenho em uma determinada organização é de 90% devido à sua inteligência emocional e apenas 10% às suas habilidades técnicas. Nada é mais eficaz no desenvolvimento rápido da inteligência emocional do que o método Sedona. Mas o que exatamente é a inteligência emocional e como o método Sedona pode nos ajudar a melhorá-la? Em seu livro Emotional Intelligence Daniel Goleman, que cunhou a expressão, define as 5 habilidades fundamentais que compõem a inteligência emocional. 1. Autoconhecimento. Goleman o define como reconhecer um sentimento quando ele ocorre. O método Sedona nos ajuda a controlar os sentimentos do momento e serve como um mapa para percorrer os diferentes terrenos emocionais. Nos negócios, ter um autoconhecimento nos permite tomar melhores decisões. 2. Gerenciando emoções. Em vez de permitir que apegos e aversões emocionais nos dominem, o método Sedona nos oferece ferramentas eficazes para lidar adequadamente com sentimentos dolorosos e restritivos. Deixar ir reduz o estresse, aumenta a energia e nos ajuda a nos recuperar dos inevitáveis contratempos e desafios da vida. Nos negócios, isso se traduz em uma maior capacidade de dar o melhor de si. 3. Automotivação. Como diz Goleman, comercializar as emoções a serviço de um objetivo é fundamental para o foco, a automotivação, o domínio e a criatividade. As ferramentas do método Sedona removem facilmente os sentimentos que nos impedem de alcançar o que queremos na vida. Ao eliminar pensamentos e sentimentos como, não consigo, não sei como, não mereço, ou, não consigo controlar, descobrimos o sentido inato de, posso, o que naturalmente nos catapulta para um maior sucesso. A liberação sistemática leva a um maior acesso ao estado de fluxo e calma que todos buscamos. 4. Empatia. Quando utilizamos o método Sedona, no solo adquirimos maior consciência de nuestras propias emociones, sino que também somos mais capazes de reconhecerlas de los demás. Y é o efeito que produzem em nuestra conducta hacia los outros, y em la de estos hacia nós. 5. Domine os relacionamentos. A arte dos relacionamentos é, em grande parte, a capacidade de administrar as emoções dos outros, segundo Goleman. Ao usar o método Sedona para liberar a bagagem emocional, naturalmente começamos a desenvolver uma capacidade de nos relacionarmos melhor com outras pessoas. Além disso, eles têm maior prazer em interagir conosco e nos dar o que queremos, o que, no trabalho, facilita o fluxo de trocas comerciais entre colegas e, fora dele, com clientes. Desde 1974, os instrutores do método Sedona têm ajudado indivíduos e organizações a desenvolver a inteligência emocional e ir além dela para o domínio emocional. No restante deste capítulo, você descobrirá mais sobre como e por que usamos o método Sedona para desenvolver as habilidades emocionais listadas acima em benefício das organizações. A maioria das organizações se baseia em uma necessidade imperiosa de controlar seus ambientes internos e externos. Mas quando a organização é dirigida por uma equipe que quer controlar os resultados, muitas vezes são tomadas más decisões. Por mais que a equipe planeje, seus planos costumam dar errado quando são feitos a partir de um sentimento de falta, desejo de controle. No capítulo 4, dissemos que a resistência está empurrando o mundo para que ele empurre na direção oposta. Um estilo de gestão controladora cria uma pressão desnecessária do ambiente e dos diferentes níveis da organização. Por favor, note que não estou lhe dizendo para entregar a responsabilidade a pessoas cuja competência é questionável. Até que você abandone completamente sua necessidade de controle e suas dúvidas sobre a pessoa a quem você delega, continue liberando até que a decisão venha naturalmente. Muitos gerentes já ouviram falar da necessidade de delegar e se sentem pressionados a fazê-lo. Sem realmente liberar, eles acabam delegando por desespero, o que só aumenta sua carga ao invés de aliviá-la.
Transcender o paradigma de controle. Obviamente, qualquer liberação geral que você fizer também facilitará seu trabalho. Você se sentirá melhor e terá um impacto positivo nas pessoas ao seu redor. Se achar difícil delegar, faça a si mesmo as perguntas básicas de liberação que aprendeu na parte 1 até se sentir totalmente confortável deixando uma tarefa para outra pessoa. Ao fazer isso, também libere quaisquer pensamentos negativos de que a pessoa a quem você delegou uma tarefa não fará seu trabalho corretamente. Sempre que você achar que está preocupado com o desempenho, volte para as perguntas de lançamento. Você poderia deixar de lado a resistência de não fazê-lo. Se você repetir essas perguntas para si mesmo algumas vezes sempre que notar uma resistência surgindo em você, você verá como você abandona essa resistência e faz as coisas com maior facilidade, alegria e presteza. Pergunte a si mesmo: eu poderia deixar de lado a resistência em fazer essa tarefa específica? Quando as pessoas ou grupos começam a perder parte de seu desejo de controle, por menor que seja, eles experimentam um aumento acentuado na harmonia e eficiência dentro de suas organizações e em sua eficácia no campo comercial. Se você faz parte da gestão de uma organização que está perdida no desejo de controle, deve saber que pode cumprir sua missão de várias maneiras, inclusive libertadora. Quando você deixa de lado o desejo de controlar a equipe que se reporta a você, você para de assumir que precisa microgerenciar sua equipe e verá como delegar responsabilidades com mais facilidade. Na verdade, você até liberará as tarefas que delegar, o que as fará. Além disso, você estará disposto a dar autonomia aos seus companheiros de equipe, em vez de pensar que deve dominá-los. Equipes com capacidade de tomar suas próprias decisões fazem mais coisas com menos esforço. Se você faz parte de uma equipe, uma das melhores maneiras de contribuir para o sucesso de sua organização e de seu próprio trabalho é deixar de lado sua resistência. Muitas vezes temos que fazer tarefas repetitivas diariamente que não gostamos. Benjamin S.Z., Buckingham, Inglaterra. O método Sedona é uma poderosa ferramenta de negociação, especialmente quando se negocia a partir de uma posição de fraqueza. Ele elimina a resistência, cria respeito mútuo e é muito divertido de usar. Não conheço uma técnica mais fácil, que englobe tudo e, ao mesmo tempo, seja tão fácil de aplicar. Construir e liderar uma equipe coesa. Os verdadeiros líderes de qualquer organização são pessoas que são vistas pelos outros como capazes de fazer as coisas bem. Eles claramente têm em mente o interesse tanto da organização quanto dos membros da equipe com quem trabalham, não apenas deles. Um compromisso como esse não pode ser simulado, por mais que você tente. Mas pode ser desenvolvido. Quanto mais você desapegar, mais você buscará o melhor para todos integrados à sua organização. Além disso, você se tornará mais consciente das opiniões dos outros e terá um relacionamento mais sincero com eles. Ao revelar e manifestar seu eu autêntico, as pessoas naturalmente decidiram seguir o caminho que você definiu para elas. Em muitas organizações, construir uma equipe consiste em forçar vínculos por meio da participação em eventos não relacionados ao trabalho ou intervenções artificiais. Embora essas intervenções possam ser úteis e até divertidas, elas normalmente produzem apenas os resultados de curto prazo que discuti anteriormente neste capítulo. Por outro lado, é certo que quando aqueles que trabalham juntos começam a se libertar, criam vínculos espontâneos e de forma alguma forçados. James, liberação para alcançar o sucesso no trabalho. James usa o método Sedona desde 1983. Ele o descobriu em um seminário onde ensinamos apenas a parte do método que trata de liberar o desejo de aprovação e controle. Mais tarde, James comprou o programa de áudio Sedona Method Course, que é mais abrangente e inclui liberar o desejo de segurança. Assim, nas palavras do próprio James, foi assim que o método afetou sua carreira profissional. Quando participei pela primeira vez do seminário do método Sedona, havia muitas coisas na minha vida que me deixaram com raiva. Ele trabalhava no Vale do Silício como programador de computador e ganhava apenas $25.000 por ano. Estava farto do meu chefe porque não gostava da forma como ele entendia o meu trabalho e sentia-me limitado. Entre outras coisas, ele queria que eu trabalhasse das 9 às 5, mas eu queria um horário flexível.
Quando comecei a liberar, a primeira coisa que notei foi que minha raiva desapareceu. Assim que consegui isso, não era mais uma vítima, comecei a procurar outros empregos. Acabei me mudando para Pacifica, a sudoeste de São Francisco, e no meu novo emprego ganhei $35.000. O curso foi em abril e isso aconteceu em junho. Então fiz alguns contatos de trabalho, e uma agência me ligou com ofertas para uma posição em Nova Jersey e outra em Seattle, ambas por $75.000. Eu decidi pelo de Seattle, pois eles pareciam estar mais interessados. Isso aconteceu em outubro daquele mesmo ano. Outras coisas na minha vida também estavam mudando. Conheci e me apaixonei pela minha esposa. Minha condição de saúde melhorou. As mudanças vieram imediatamente. Vários anos depois de cursar a faculdade e trabalhar no exterior, voltei para Seattle e aceitei um corte salarial substancial para trabalhar em uma grande empresa de software. Ele queria trabalhar lá, mas naquela época tínhamos 3 filhos pequenos, uma hipoteca, um carro e empréstimos estudantis para nossos filhos. Minha esposa e eu somos tentados a confiar em cartões de crédito. Meu novo diretor não era uma pessoa prestativa, mas combativa. Ele me atacava sempre que conversávamos, muitas vezes com um sorriso nos lábios. O trabalho não estava indo como deveria, e eu queria aprovação e controle. Mas, por causa da minha insegurança financeira, não estava com vontade de confrontar meu chefe. Lembrei-me do valor da liberação quando comprei o programa de áudio do curso Método Sedona, que explicava o processo de desapego do sentimento de desejo. Se você está interessado em criar um ambiente livre de estresse, adote um princípio bem simples: peça, não imponha. Você pode se lembrar de ter lido um pouco disso no capítulo 4. Com essa abordagem, você notará um aumento acentuado no nível de cooperação que recebe daqueles que precisam denunciar e responsabilizá-lo, aliviando o estresse deles e o seu. Como já disse em outro lugar, qualquer pressão mesmo sobre si mesmo produz outro idêntico daquele, ou daquele, que é pressionado. Portanto, se você olhar a partir daí, quando percebi que me sentia melhor do que os outros, deixei de lado o desejo de colocá-los para baixo até sentir que éramos iguais, todos membros de uma equipe, filhos de Deus trabalhando para o mesmo objetivo. Quando vi que achava alguém estúpido, soltei na hora. Eu poderia fazer isso enquanto conversávamos. Eu poderia ouvir e liberar. Eu não queria colocar limites artificiais no que as pessoas faziam. Quando ele se soltou, ele recebeu surpresas agradáveis. A equipe mostrou mais capacidade ou, se fosse de outra equipe e discordássemos, deram mais atenção às minhas sugestões e chegamos a um compromisso. Nunca houve brigas em meu departamento, embora a cultura da empresa fosse muitas vezes adversária. Como resultado da minha capacidade de manter os grupos juntos, tornai-me o primeiro gerente de testes da empresa por alguns anos. As pessoas que trabalharam comigo se sentiram à vontade e, portanto, tiveram ideias mais criativas e inusitadas do que outras pessoas. Fizemos bem o nosso trabalho. Betty Mahawk, Las Vegas, Nevada. Acabar com o estresse. Como diretor, passei muito tempo pensando em como aplicar o método às situações que surgiam no trabalho. Pensei na minha história com o método. No início, tudo o que eu queria era me livrar da minha raiva e entrar em um estado de orgulho. Era uma meta que eu já tinha traçado antes de me tornar diretora do grupo, porque me fazia sentir mais feliz. Foi algo que funcionou bem enquanto eu era membro da empresa, mas não tanto quando fui promovido a diretor. As pessoas são distraídas pela energia emocional da superioridade. Eu sabia que precisava passar para a coragem. Posso dizer sem reservas que nenhum teve mais força nem pude aplicá-lo de forma mais imediata. Minha vida. Estou relaxado, cheio de energia e focado na preparação para várias conferências, uma conquista e tanto. O que eu amo é poder lançar em um instante. Adoro a sensação de libertação. É como se do centro do meu corpo, do abdômen e do tórax, brotasse a energia. Como se crostas de sujeira se soltassem de mim e surgisse algo que elas escondiam. Quando eu solto, geralmente sinto um formigamento e às vezes ouço como um pop.
Eu sei que há emoções aprisionadas dentro de mim, e tudo isso é um sinal de que as paredes da prisão estão se movendo. De segurança. Passei a noite liberando energia para chegar em segurança. Eu deixo de lado os sentimentos sobre finanças e ataques verbais. A partir de então, parei de vacilar quando meu chefe gritou comigo e, depois de algumas reuniões, consegui me manter firme. Depois disso, a mulher nunca mais me encontrou, e eu mal a vi. O bom de tudo isso é que ela não interferiu no meu trabalho, e eu consegui fazer direito. O ruim era que não havia comunicação. Temos que fazer uma análise do meu desempenho por e-mail. Por um tempo, pensei em deixar a empresa, então tentei trocar de lugar, mas ela impediu. No final, foi ela quem me promoveu a chefe de uma equipe de teste de software. Outra boa maneira de reduzir o estresse no trabalho é parar de pressionar a si mesmo e aos outros para fazer o que precisa ser realizado. Devo todo esse sucesso ao método. Como aprendiz ao longo da vida e treinador de desenvolvimento pessoal, segui e ministrei muitos cursos, comprei milhares de fitas e li centenas de livros. Se você pressiona a si mesmo ou aos outros, simplesmente solte, sente-se e adote dentro de si a atitude de contemplar, ou melhor, você sabe, como as coisas acontecem. Aceite que está tudo bem e se desenvolvendo como deveria. Isso significa que você não deve mais dar ordens. Claro que não. Isso significa que você não deve se esforçar. Não, também não significa isso. Quando você libera os sentimentos e desejos que causam estresse, tudo o que acontece é que você cria o espaço necessário para que as coisas sejam realizadas com mais facilidade e eficiência. Mesmo quando os sentimentos e situações que você e aqueles que trabalham com você liberam não são específicos do ambiente de trabalho, essa liberação melhorará o bem-estar da organização como um todo e de todos que nela trabalham. Desta forma, condições de trabalho estressantes podem se tornar menos estressantes em um espaço de tempo relativamente curto. A pressão dos prazos. Na maioria das organizações, o tempo é considerado um luxo e um bem escasso. E é verdade, o tempo é precioso, mas só é escasso se assim se pensa. Na maioria dos casos, quando você se apressa ou se sente sobrecarregado pelos prazos, a consequência é que você diminui sua eficácia, e os resultados mostram isso. A primeira vez que percebi isso foi na minha própria empresa. Quando concordei em planejar com antecedência, mas sabendo que os planos poderiam ou não seguir o cronograma, descobri que meus funcionários e eu estávamos menos sobrecarregados e cometíamos menos erros. Levar tempo nos permitiu trabalhar com um grau muito maior de eficiência. Então, sempre que você estiver correndo, libere a pressão da melhor maneira possível, adotando a atitude que você tem todo o tempo do mundo. Como apontem no capítulo 2, há outra maneira de dizer a mesma coisa: faça o que você faz quando está fazendo e não faça o que não faz quando não está fazendo. A maioria de nós passa o tempo pensando no que não está fazendo e se punindo por isso. Ou continuamos pensando em fazer algo específico que consideramos divertido ou simplesmente mais produtivo. Ambos os tipos de atividade mental nos impedem de estar no que estamos fazendo. Por isso, pelo simples fato de estarmos no que fazemos, parece que o tempo se expande. Desta forma, nos concentramos melhor e fazemos o trabalho com mais facilidade e eficiência. À medida que o dia avança, deixe de lado os sentimentos sobre como você o está usando. Talvez você se sinta frustrado com o tempo que certas coisas demoram ou como você não consegue realizá-las. Quaisquer que sejam seus sentimentos em relação a como você gasta seu tempo em cada momento, permita-se liberá-los. Você pode descobrir, por exemplo, que sua política de portas abertas se baseia em querer a aprovação de seus funcionários, mesmo que isso signifique desperdiçar seu tempo. Ou que seu desejo de segurança faz com que você sinta a necessidade de conversar com as pessoas sempre que elas quiserem, mesmo que isso signifique uma interrupção. Deixar de lado os sentimentos e desejos relacionados ao uso do tempo torna mais fácil mudar os padrões improdutivos atuais. Se você se organiza por meio de um determinado sistema de gerenciamento de tempo, basta incluir o lançamento nesse programa, da forma que achar mais oportuna. Isso o ajudará a revisar as formas abreviadas do processo de metas e do processo de atuação que discutimos no capítulo 8.
Investir um pouco de tempo e esforço para incorporar a liberação em sua rotina diária provavelmente trará bons resultados. Disponibilidade de tempo. Vender de forma eficaz. Em cada interação vendemos nossas ideias e nos vendemos. Quanto mais soubermos liberar e tentar encontrar a reciprocidade em vez de impor nossos desejos aos outros, mais fácil será para nós atraí-los para nossas posições. Portanto, faça todos os esforços para ver a interação do ponto de vista do outro. Em vez de desejar o negócio e fechar o negócio ou venda, deixe ir. Considere se você pode encontrar uma maneira de se conectar com o ser humano que também faz parte de sua transação. Ao liberar suas necessidades, você descobrirá que elas são atendidas com muito mais facilidade. Você também observará que outros também existem e se preocupará sinceramente com o que eles podem precisar. As pessoas são muito mais propensas a querer seu sucesso se perceberem que você se importa com elas. O lançamento se traduz em vendas, além de facilitar o fluxo de todas as atividades que envolvem um relacionamento. Com o método Sedona, à medida que você se engaja na comunicação de ideias importantes para os outros, você naturalmente passará do cenário, ganha ou perde, para o cenário, ganha ou ganha. Domínio do gol. Ao usar o método Sedona, você pode remover o estresse, a pressão e a decepção do processo de definição de metas, enquanto ainda alcança essas metas, mesmo sem esforço. Basta seguir as diretrizes do capítulo 8, estabelecer e alcançar suas metas, e observar suas metas se concretizarem de maneira rápida e fácil. Os grupos podem trabalhar em objetivos comuns se todos usarem o método Sedona. Se você lidera algum grupo, deixe seus membros soltarem individualmente no mesmo alvo. Uma maneira de iniciar esse processo é escrever o objetivo em um pedaço de papel ou quadro para que as pessoas compartilhem e liberem seus pensamentos e sentimentos sobre esse objetivo. Ao fazer com que todos se soltem juntos em cada questão que surgir, todo o grupo pode passar rapidamente para uma atitude interna muito mais positiva em relação ao alvo. Dirigi o processo que acabei de descrever durante uma intervenção com um grupo de pesquisa e desenvolvimento formado por cientistas e engenheiros, e os resultados foram muito bons. Antes de começarmos a trabalhar, eles estavam competindo com outra empresa para colocar um determinado produto no mercado, sabendo que quem fosse o primeiro a apresentá-lo ficaria com a maior fatia de um negócio emergente. Eles vinham desenvolvendo esse produto há 3 anos, tinham menos de 6 meses para projetar um protótipo e continuavam enfrentando um obstáculo após o outro, tanto na criação do produto quanto na obtenção dos parceiros externos certos para dar vida ao produto. Todos no grupo se sentiram desesperados e pensaram que seria impossível completar a tarefa, mesmo que tivessem o dobro do tempo. Antes de trabalharmos juntos no objetivo, trabalhamos na resistência inicial para abordar esse objetivo dessa maneira. Então a atitude geral mudou e pudemos trabalhar no objetivo. Embora tenhamos focado nele apenas uma vez, como parte de uma intervenção de 2 dias, o que aconteceu em seguida surpreendeu o grupo e a mim. Eles passaram de pensar e acreditar que a tarefa era impossível para completá-la antes do previsto. Decisões sólidas. Como gerentes e membros da equipe em uma organização, especialmente nas circunstâncias em rápida mudança de hoje, a capacidade de tomar as decisões certas e, em seguida, tomar as medidas apropriadas é essencial. Para o deixando ir com o método Sedona, você normalmente descobrirá sua intuição, seu conhecimento inato. Eu recomendo que você use o processo de vantagens-desvantagens descrito no capítulo 10. Sempre que você estiver em dúvida sobre o que fazer ou qual decisão tomar, a pequena quantidade de tempo que você gasta usando este processo vai lhe poupar muito mais tempo, energia e frustração. Você verá que decide com mais confiança, o que, obviamente, se traduzirá em uma ação mais positiva para você e sua equipe. Trabalhar com pessoas difíceis. No mundo dos negócios, quase todo mundo, uma vez ou outra, trabalhou com um chefe difícil, administrou um funcionário difícil ou lutou para se dar bem com um colega de trabalho. Essas interações podem realmente tornar nossas vidas miseráveis, a menos que deixemos de lado o desejo de aprovação, controle e segurança em relação a essas pessoas. Portanto, aconselho você e todos em sua organização a começar a usar regularmente o processo de limpeza descrito no capítulo 11.
É um ótimo exercício para antes e depois das reuniões internas e antes e depois das reuniões. Clientes e fornecedores externos. Como regra geral, ele sugere que sua equipe siga o processo de limpeza sempre que um problema surgir ou se espera que surja. Este processo é suficiente para trazer harmonia a todas essas relações que acabei de mencionar, e a muitas outras que poderiam ser acrescentadas. Um último pensamento. Espero que você tenha achado este capítulo útil para incorporar as ferramentas do método Sedona em sua organização. Quando as pessoas na organização aceitarem e dominarem os princípios e processos descritos neste livro, garanto que todo o sistema organizacional começará a funcionar com um grau cada vez maior de eficiência e produtividade. Além disso, você e seus colegas se sentiram mais livres, mais felizes, mais unidos e mais satisfeitos. 20. Ajude nosso mundo. Na minha opinião, quando você se liberta para corrigir seus problemas e alcançar seus objetivos, você também está ajudando o mundo. Toda vez que você libera um sentimento, pensamento ou crença sobre algo ou alguém, você revela mais sobre sua natureza carinhosa. Como Lester Levinson costumava dizer, uma única pessoa com o coração cheio de amor pode fazer mais para resolver os problemas do mundo do que todas as pessoas que estão ativamente tentando resolvê-los. O amor mora em seu coração, logo abaixo das limitações imaginárias que você elimina quando libera. Além disso, acredito que sempre que você deixa ir, você remove as limitações da consciência global e as suas próprias. Em meados da década de 1970, quando o método Sedona começou a ser ensinado, alguns se perguntavam se era possível alguém usá-lo para assumir atitudes mais destrutivas em relação ao mundo. Minha experiência de muitos anos me diz que as pessoas, onde quer que estejam na vida, quando começam a usar o método e descobrem sua coragem natural, aceitação e paz, sempre tendem a se tornar mais construtivas. A motivação para realizar ações que a maioria de nós consideraria destrutivas simplesmente desaparece. Solte para ajudar nosso mundo. Além do fato de que, em um nível individual, à medida que você libera, você se torna uma pessoa mais pacífica, amorosa e construtiva, existem outras maneiras de aplicar o método Sedona para ajudar o todo. Vamos ver alguns deles. Pense sempre no melhor. Quando pensamos no mundo, a maioria de nós não abriga imagens particularmente positivas. Basta ver o noticiário na televisão, ouvi-lo no rádio ou ler a imprensa para saber o que quero dizer. Na verdade, muitas pessoas me disseram que as notícias são um fator importante em seu estresse diário. Mas há muitos de nós que se sentem compelidos a assistir, ler ou ouvir as notícias para descobrir o que está acontecendo no mundo. Outros param e fazem, para evitar serem influenciados pelo que consideram algo negativo. Não recomendo que você fique obcecado com as notícias, mas não recomendo que se desconecte delas. Em vez disso, quando você os vir, ouvir ou ler, permita-se liberar da maneira descrita abaixo. Para deixar de lado quaisquer sentimentos que a notícia traga, como raiva, ansiedade ou resistência, imagine o mundo como você gostaria que fosse. Então libere quaisquer outros sentimentos ou pensamentos opostos que tal mundo não pode ser ou não é possível. Ao mesmo tempo, faça todos os esforços para aceitar o mundo como ele é, abandonando o desejo de mudá-lo. Veja o capítulo 5, Sua chave para a serenidade. Quanto mais você souber aceitar o mundo como ele é, mais capaz será de projetar nele amor e perfeição. Ao liberar o tempo em que você é informado sobre o que está acontecendo no mundo, você contribui para isso mesmo que não tome nenhuma ação concreta. Aqui estão algumas maneiras de reconfigurar nossas preocupações. Em vez de sermos antipoluição, sejamos pró-ambiente, em vez de sermos contra a discriminação, sejamos pela igualdade, em vez de ser contra a guerra, sejamos pela paz. Assim como no processo de metas, ver p. 185, você deve pensar na solução, não no problema, realizando assim muito mais com muito menos esforço e sendo mais construtivo no processo. Apoie nossos líderes. Pense em soluções. Algo difícil para a maioria de nós, especialmente se tivermos opiniões políticas diferentes. Nossos líderes muitas vezes se tornam uma espécie de para-raios para tudo o que não gostamos em nosso mundo.
Mas os líderes políticos representam apenas a consciência geral de sua região ou país. Participe e vote no candidato de sua preferência, mas ajude aquele que ganhar, mesmo que você não concorde com ele. Se você abriga ódio, em vez de amor, por líderes políticos, você é parte do problema, não parte da solução. Se eles disserem ou fizerem coisas com as quais você não concorda, diga a eles, escreva-os, envie-lhes um e-mail, ligue para eles, não vote neles, e, ao mesmo tempo, libere as reações internas que o resultado produz no vocês. Muitas pessoas, mesmo as mais bem-intencionadas, descobrem que têm uma atitude sobre o que não gostam no mundo. Acontece, no entanto, que se somos anti-algo, ainda mantemos esse algo em mente às vezes até mais fortemente do que aqueles que são a favor. Todo o sentimento anti-guerra no ZEUA durante a Guerra do Vietnã, por exemplo, não encerrou imediatamente o conflito. Enviamos energia para qualquer coisa que tenhamos em mente e contribuímos para sua existência. Quando você fizer sua voz ser ouvida, faça com que ela o influencie da maneira mais positiva que puder. Nesse sentido, um bom procedimento é o da limpeza, ver capítulo 11. Se todos seguíssemos o procedimento de limpeza com nossos líderes, muito em breve a energia dinâmica do mundo mudaria drasticamente para melhor. Imagine como seria o mundo se todos reconhecêssemos o direito de nossos líderes de serem como são e os amássemos como são. Isso por si só já faria toda a diferença, pois assim nossos líderes poderiam se concentrar em corrigir os problemas específicos, em vez de ter que se proteger de reações negativas. Usar o método Sedona me fortaleceu em um grau que nunca experimentei antes. Como sacerdote, ouvir é essencial nas minhas relações com as pessoas que me procuram para orientação. O método Sedona me proporcionou uma maneira de fazer perguntas sem me incomodar e esclarecer muitas questões. Facilita o ato de deixar ir, sem que ninguém tenha que sacrificar seu próprio valor. Obrigado por colocar este método a serviço do mundo como um todo. Exercite a bondade e o afeto. RVDO. King English, Asheville Center of Religious Science. Como eu disse no capítulo 17, a magia dos relacionamentos, dar sem querer nada em troca é uma ótima maneira de melhorar nossos relacionamentos com os outros. É também uma ótima maneira de ajudar o mundo. Portanto, procure maneiras de retribuir à sua comunidade, ao seu local de culto e ao seu país. Em suma, qualquer pessoa que você conheça que possa se beneficiar de sua ajuda. Asheville, Carolina do Norte. Mas sempre dê o melhor de sua capacidade. Você pode dar através do serviço, conhecimento ou simplesmente compartilhando gentileza e respeito. O dinheiro nem sempre é a única maneira de dar, ou mesmo necessariamente a melhor. Certifique-se também de não dar em seu próprio prejuízo. A vossa vida e a dos vossos cuidados não devem sofrer por causa da vossa magnanimidade. Sacrifício e sofrimento desnecessários não ajudam você, nem ajudam as pessoas ou organizações que você pretende apoiar. Existem duas chaves para realmente ajudar os outros e o mundo. 1. Dê sem querer nada em troca, nem mesmo reconhecimento ou agradecimento. 2. Pense que aqueles que você ajuda já são pessoas completas e perfeitas como são, pessoas como você. Deixe-os ser quem são, reconheça seu ser, em vez de vê-los como imperfeitos e necessitados de soluções ou ajuda. A única forma de colocar em prática essas duas atitudes é liberando. Libere seu desejo de reconhecimento ou de receber algo em troca. Libere quaisquer ideias que você possa ter sobre aqueles que você ajuda. A bondade e o cuidado não apenas ajudam o mundo, mas também ajudam você. Quanto mais você dá de uma perspectiva liberada, melhor você se sentirá, e seu mundo pessoal refletirá sua bondade interior. Compartilhe esta mensagem com todos aqueles que são receptivos a ela. Se você leu até aqui, espero que concorde comigo que a mensagem e os processos descritos neste livro podem realmente ajudar o mundo. Vamos imaginar um mundo onde as pessoas se libertem do passado e vivam e amem o momento presente. Um mundo onde os conflitos sejam resolvidos através do debate e da libertação, não com violência e agressividade. Um mundo onde todos abandonam qualquer sentimento que não seja o amor e revelam sua verdadeira natureza carinhosa. Um mundo que ajuda as pessoas a serem elas mesmas.
Este é o mundo que vislumbro à medida que mais pessoas aprendem a liberar e amar o que existe. Se você compartilha essa visão, eu o encorajo a compartilhar este livro com qualquer pessoa que você ache que possa se beneficiar da mensagem que ele contém. Evite, porém, que o entusiasmo inicial o faça agir como os jovens da próxima história. Em uma reunião de escoteiros, 2 garotos relatam suas boas ações ao líder da matilha. O primeiro se levanta e diz que ajudou uma velha a atravessar a rua. Então o outro se levanta e diz que ajudou a mesma velha a atravessar a rua. O patrão fica surpreso e pergunta: por que vocês dois tiveram que ajudar a mesma senhora a atravessar a rua? E os meninos respondem em uníssono: porque eu não queria andar. Muitos de nós, quando nos sentimos entusiasmados com uma ideia, podemos exagerar o desejo de compartilhá-la. Por favor, não espere que todos devorem à força todas essas ideias. Compartilhe o lançamento apenas com quem estiver receptivo e interessado. Por outro lado, as pessoas podem estar mais interessadas do que você imagina a princípio. Uma das descobertas mais libertadoras e reveladoras que fiz quando comecei a ensinar o método Sedona foi a diversidade de pessoas que foram atraídas e influenciadas por este trabalho. Minha experiência confirma minha crença de que qualquer pessoa que deseje sinceramente mudar ou melhorar sua vida, e tenha a menor vontade de fazer algo a respeito, pode se beneficiar do método Sedona. Convido você a se juntar a mim para compartilhar a mensagem de possibilidade e liberdade com o mundo. Próximos passos. Parabéns por completar o método Sedona. Quando você aplica o que aprendeu ao seu desejo de ter o que quer que escolha na vida, incluindo o conhecimento transcendental, você descobrirá que seus chamados problemas desaparecem e sua liberdade natural brilha cada vez mais. À medida que você incorpora a liberação em sua vida se tornará mais fácil, assim como o uso dessas técnicas. Mesmo os objetivos que você pensava serem os mais inatingíveis se tornarão realidade mais facilmente. Essa progressão continuará até que você se sinta confortável o tempo todo com o ser que sempre foi e veja a perfeição de tudo o que é. As sugestões a seguir destinam-se a ajudá-lo a obter o máximo do material deste livro de forma consistente. 1. Aplique este material a todos os aspectos de sua vida. Analise e pense sobre liberdade e libertação por alguns minutos todos os dias. Será o suficiente para obter grandes lucros. No entanto, se você deixar a liberação estar em sua mente e coração ao longo do dia, os resultados aumentarão exponencialmente. Como em todo o resto, quanto mais energia você coloca no processo, mais você obtém dele. 2. Revise o material com frequência. Quanto mais você reler as ideias deste livro e as aplicar, mais você obterá delas. À medida que você cresce internamente, você entenderá melhor o que aprendeu e saberá como aplicá-lo com mais força. Sempre que você ler o livro novamente, pense que está lendo pela primeira vez. Analise todos os exercícios com a melhor disposição possível. 3. Compartilhe o que aprendeu. Discutir essas ideias e esses exercícios com seus amigos, familiares e conhecidos ampliará e aprofundará seu conhecimento. Cercar-se de pessoas com atitude semelhante à nossa e interessadas em aprofundar sua liberdade e libertação de suas tristezas traz benefícios adicionais. No entanto, compartilhe este material apenas com aqueles que estão genuinamente interessados em aprender sobre ele. Reconheça o ser das pessoas que você conhece, considere que elas já são perfeitas, quer compartilhem ou não de seu interesse. 4. Forme um grupo de apoio ao método Sedona, ou junte-se a um já existente. Sempre que 2 ou mais se reúnem em meu nome, há uma recarga de energia. Quanto maior o grupo, maior essa energia. Lester Levinson costumava dizer que a energia dos grupos é quadrada. Em outras palavras, 2 pessoas têm a força de 2 multiplicada por 2, 3 multiplicado por 3, etc. Outro benefício de participar de um grupo é ver o material de uma perspectiva diferente da nossa, o que aguça nosso entendimento. Consulte diretrizes para grupos de suporte ao método Sedona. 5. Leia o livro Happiness is Free é mais fácil do que você pensa, que eu escrevi com Lester Levinson. Nele você aprenderá o processo holístico de libertação ETM e conhecerá alguns dos fundamentos do método Sedona.
No livro, as palavras e os aforismos de Lester, todos poderosos, são acompanhados por meus comentários e exercícios. 6. Aprofunde sua compreensão do método Sedona marca registrada participando de seminários ou seguindo programas de áudio ou online apresentados pela Sedona Training Associates. Neste livro, fiz o meu melhor para tornar todo o curso acessível e fácil de aplicar. No entanto, para muitos, a leitura do livro não pode substituir a compreensão experiencial que deriva de uma aprendizagem mais interativa do método. Todas essas formas de aprendê-lo se complementam. 7. Se você faz parte de uma organização ou grupo que deseja aplicar essas ideias em todo o seu sistema, pode entrar em contato conosco para conhecer nossos programas do método Sedona, que personalizamos para cada caso. Associados de treinamento Sedona. 60 Tortilha Drive Sedona, AZ, 86339228522-888-282-5656. Você tem a chave para sua felicidade, sua saúde, seu bem-estar e seu sucesso. Tudo o que você precisa fazer é usá-lo para desvendar os segredos da liberdade e da felicidade que estão esperando para serem descobertos em seu próprio coração. Orientação para grupos de apoio Método Sedona. O objetivo de um grupo deve ser ajudar cada um de seus membros a tirar o máximo proveito do uso do método Sedona. É importante que seja criado um espaço seguro no qual todos se sintam à vontade para participar, mas nunca pressionados a fazê-lo. A melhor maneira de criar esse ambiente é que cada uma das reuniões do grupo, se você decidir realizar reuniões, seja liderada por uma pessoa diferente. Desta forma, evita-se que alguém domine o grupo, e também é favorecido que os membros do grupo adotem a atitude de ajudar os outros. Quando alguém levanta um problema físico ou psicológico que normalmente deveria ser tratado por um profissional médico, deve ser incentivado a procurar esse tipo de ajuda profissional. Os grupos de apoio nunca devem ser usados como substitutos de uma assistência médica competente, mas sim como um auxílio para o crescimento pessoal e espiritual de cada um de seus membros. Todos os membros do grupo devem se comprometer a não sair do grupo com nada de caráter pessoal que seja compartilhado nas reuniões. Desta forma, todos os participantes se sentiram perfeitamente seguros e confortáveis. É um compromisso que deve ser lembrado sempre que o grupo se reúne. Para facilitar o apoio máximo, é útil que o grupo se reúna semanalmente. Se tal frequência for considerada difícil, uma reunião por mês será suficiente. Se as casas particulares são usadas para se encontrar, é conveniente mudar de casa para compartilhar os inconvenientes lógicos. O ideal é encontrar um local público e confortável para todos. 3. As instruções a seguir destinam-se ao líder do grupo de apoio. Aceitar tudo. Leia as seguintes perguntas de lançamento em voz alta para o grupo. Em seguida, permita alguns minutos de silêncio para que todos possam se concentrar e se conscientiza de sua presença na sala. Tente criar um espaço no qual todos os participantes se sintam seguros. Solte perguntas para iniciar um grupo de suporte. Estas perguntas são destinadas como diretrizes. Você pode usá-los antes de adicionar qualquer outro que tenha visto neste livro. Se alguém do grupo tiver o programa de áudio do método Sedona, podem ser usadas as perguntas de lançamento nas fitas, que você também pode usar posteriormente para exercícios naquela reunião do grupo de apoio. Sente-se, fique confortável e concentre-se. Você pode fechar os olhos ou mantê-los abertos, como preferir. Respire fundo e, ao expirar, libere qualquer tensão em seu corpo. Examine cuidadosamente seu corpo para localizar qualquer tensão. Pausa. Se você encontrar algum, você poderia deixar de lado o desejo de controlá-lo e deixá-lo livre. Agora pense nas últimas 24 horas e veja se há algo nelas que você gostaria de mudar ou controlar. Pausa. Se houver, você poderia deixar de lado o desejo de mudá-lo ou controlá-lo. Existe uma pessoa ou circunstância em sua vida agora que gera um sentimento de querer aprovação? Pausa. Em caso afirmativo, você poderia deixar de querer aprovação. Você disse ou fez alguma coisa recentemente que despertou um sentimento de querer aprovação. Pausa. Em caso afirmativo, você poderia deixar de lado esse desejo de aprovação.
Procure nas últimas 24 horas por algo que continua a te preocupar. Essa pessoa ou situação em que você pensa gera um sentimento de querer aprovação, controle, segurança ou sobrevivência. Pausa. Em caso afirmativo, você poderia deixar tal desejo ser liberado. Repita o processo se necessário. O fato de estar aqui esta tarde gera em você algum desejo. Pausa. Em caso afirmativo, considere se é um desejo de aprovação, controle, segurança ou sobrevivência. Pausa. Seja qual for esse desejo, você poderia se permitir deixá-lo ir. Considere se há algo em mim, como líder do grupo de apoio, que desperta um desejo em você. É um desejo de aprovação, controle, segurança ou sobrevivência. Seja qual for esse desejo, você poderia deixá-lo se libertar. Repita o processo se necessário. Se você veio com um determinado tópico para trabalhar esta tarde, veja qual é o seu desejo atual sobre este tópico. Pausa. É um sentimento de querer aprovação, controle, segurança ou sobrevivência. Pausa. Seja qual for o desejo, você poderia deixá-lo ir. Repita o processo se necessário. Agora concentre-se no que você quer agora: aprovação, controle, segurança ou sobrevivência. Pausa. Seja qual for o desejo, você poderia deixá-lo ir. Concentre-se no seu desejo atual. Pausa. Você poderia deixá-la se libertar. Analise um pouco mais o seu interior para se conscientizar de qual é o seu desejo atual. Seja qual for, você poderia se dar ao luxo de deixá-lo ir. Aos poucos, deixe sua consciência se concentrar em aspectos mais externos e, quando estiver pronto, se ainda não o fez, abra os olhos. Romper o elo. Faça com que os membros do grupo se conheçam pelo nome e falem sobre os benefícios que já obtiveram com o uso do método Sedona. Trabalho em dupla. Faça com que o grupo forme pares que possam ajudar uns aos outros fazendo um exercício do método Sedona. Escolha um exercício adequado do livro, por exemplo, a liberação geral, o processo de vantagens, desvantagens, o processo de gostos, desgostos ou o procedimento de limpeza. Gaste cerca de 30 minutos ou mais se exercitando. Diga aos pares para alternarem a facilitação do exercício para o parceiro ou peça que cada par passe 15 minutos se analisando com a ajuda do outro. Diga a todos que abram sua cópia do método Sedona para o exercício que está sendo feito, para que possam lembrar as fases dos vários processos. Então, antes de se dividirem em pares, leia o seguinte em voz alta. Instruções para trabalhar em pares. Trabalhe com seu parceiro da melhor maneira possível. Reconheça seu ser e permita que ele realize suas próprias explorações. Quando você facilitar a liberação deles, tente liberar a si mesmo. Você notará que, se tiver uma atitude aberta, é algo que ocorre naturalmente. Evite dirigir seu parceiro, julgar suas respostas ou reações ou aconselhá-lo. Evite também falar sobre as varreduras antes de terminá-las e ficar em silêncio por alguns minutos. Certifique-se de aceitar os pontos de vista do seu parceiro, mesmo que eles não concordem com os seus. Você não quer desempenhar o papel de conselheiro ou terapeuta, mesmo que uma delas seja sua profissão. Se seu colega estiver em uma situação médica que normalmente exigiria a atenção de um profissional médico, recomende que ele procure essa ajuda para essa situação específica. Se você não tem certeza se ele precisa ou não de cuidados de saúde, você pode recomendar que ele consulte um médico, apenas por precaução. Faça o grupo compartilhar. Peça aos membros do grupo que compartilhem voluntariamente os resultados de fazer os diferentes exercícios. Tente fazer com que o resto do grupo aceite suas opiniões e ajude-os a se soltarem e alcançarem maior liberdade. Compartilhe os benefícios. Se solicitado, dê ao grupo mais uma chance de compartilhar os ganhos obtidos. Liberação opcional. Se houver tempo, leia o mesmo conjunto de perguntas de liberação, consulte a página 370, que foi lido no início da reunião substituindo o período de 24 horas dependendo da duração da reunião ou reproduza a fita de outro processo de o programa de áudio do método Sedona. Silêncio. Deixe o grupo ficar em silêncio por alguns minutos para tomar consciência de seu ser. Obrigado a todos pela ajuda.
Agradeça a todos por terem vindo à reunião e incentive-os a manter o silêncio interior enquanto voltam para casa ou continuam sua jornada. Lembre-os do dia, hora e local da próxima reunião e sugira que convidem seus amigos. Use o espaço abaixo para compartilhar os benefícios que você obteve ao usar este material. Se preferir, você pode usar uma folha de papel separada ou nos enviar um e-mail para release@sedona.com. Endereço. Nome. Para comunicar esses benefícios para nós.